Veio aquela vinheta, você já sabe, né, do que a gente vai falar. A gente vai falar de eleição. E eu começo trazendo detalhes de um bastidor. Vem, maravilhoso. Bastidor que eu apurei com gente muito próxima ali às principais cabeças da estratégia política do presidente Jair Bolsonaro. O destaque é esse aqui, eu vou começar a desdobrar para vocês agora. Gente, a ala política do governo Jair Bolsonaro já decidiu qual vai ser o principal flanco para polarizar com Luiz Inácio Lula da Silva, com o PT. Vai ser a economia. Aí você que está em casa pensa, Daniela, hoje o jornal contou que a gasolina vai subir, a inflação bateu 10%, o desemprego ainda é muito alto no Brasil. Como assim vai polarizar na economia? Sim, vão dizer, utilizando essas declarações que suscitaram a crítica, por exemplo, do ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaff, vão usar essas declarações de integrantes do PT para dizer que os principais pilares da economia do Brasil, de confiança do mercado nos rumos da economia do Brasil, estarão sob ataque pelo ex-presidente Lula, caso ele se eleja. O que é que estão dizendo, né? Como eu contei na abertura do jornal, a expectativa dos ministros de Jair Bolsonaro é de que, a inflação tenha uma retração em 2022 e isso possa ser sentido para a população, que chegaria em outubro com um humor um pouco mais tranquilo em relação à alta dos preços. 2, a expectativa de que um mega programa de microcrédito saia até abril. Como seria isso? Por meio dos bancos públicos, já está em vigor na Caixa. A ideia é envolver outros bancos públicos, inclusive os regionais, para colocar bastante dinheiro na mão de pessoas que estão passando dificuldade para pagar as contas. Isso, a equipe política de Bolsonaro acho que vai dar uma desanuviada no ambiente. E a partir daí, o debate que você vai ver ganhando muita atração nos próximos dias, desde já de agora, são peças importantíssimas do governo indo a público dizer que o PT, a eleição, a eventual escolha por Luiz Inácio Lula da Silva, teria um dia seguinte. E esse dia seguinte seria amargo para os mercados. Falando contra a reforma trabalhista, o PT suscita desconfiança no mercado. Falando, por exemplo, também na revisão do chamado teto de gastos. Artigos de um ex-ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff foi citado aí como, olha o que eles estão sinalizando, é fim do teto, é fim da reforma trabalhista, revisão de coisas já consolidadas que acabariam com o arcabouço que dá confiança para o mercado financeiro no Brasil. O que eles também vão tentar dizer é que, olha, esse cenário que você está analisando hoje, ele está muito impactado sobre a pandemia. Não dá para fazer uma análise sobre o legado desse 2021 e do início de 2022, por exemplo, sem dizer que o presidente Jair Bolsonaro enfrentou a maior pandemia da história aqui no Brasil. É impossível tirar a pandemia desse contexto. Sim, é verdade, impossível tirar a pandemia desse contexto, mas a forma como o presidente encarou também vai ter de ser analisada. A grande questão aí, então, são esses dois pontos. É chamar o PT para polaridade por meio da disputa na economia, não necessariamente em torno de programas sociais. Por exemplo, o Bolsonaro reformulou o Bolsa Família, aumentou o valor, mas sim da tese, desse fantasma do medo, que o Lula que vem por aí é um Lula que foi ferido, está magoado e seria, portanto, um Lula revanchista. E que, portanto, o mercado tem sim razão e as pessoas precisam pensar no como o mercado desconfiado afeta um país no dia seguinte da eleição. Claro que eu fui ouvir também o outro lado e levei ali para aliados do ex-presidente Lula o que é que o pessoal do presidente Jair Bolsonaro estava dizendo. Falei, olha, vai vir o discurso de que vocês estão atacando todos os pilares da economia, que o que está sendo dito aí está causando muito ruído no mercado. Os aliados de Lula conversei com gente muito próxima, vou pedir para o nosso time, valeu, obrigada, maravilhoso. Falei com gente muito próxima do ex-presidente Lula e aí eles dizem o seguinte, olha, esse discurso, Estado enxuto, privatização, ele é um discurso que a gente julga que está
esgotado. As pessoas sentiram na pele o que é o empobrecimento, o que é desigualdade social. A pandemia exacerbou muito esses efeitos e tem, sim, um lado grande da sociedade que acha que é preciso rever os patamares, os padrões, os paraquai, seu app de vídeos curtos.